Alguém viu São Paulo no jogo? Porque a única coisa que nós vimos aqui foi um golpe de taekwondo. Fala pessoal, Sport da Engines aqui e hoje a gente vai comentar rapidinho sobre como é que foi esse jogo entre São Paulo e Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026. Lembrando vocês que agora que Sport da Engines é em português, então português brasileiro. Vocês vão ver os vídeos anteriores que a gente estava falando em inglês, mas também vamos aderir ao português, ao nosso brasileirão, tá bom? Então assim, jogo rápido, porque no primeiro tempo, o jogo no Barradão, né, vitória contra o São Paulo, no dia 11 de abril. Primeiro tempo, assim, foi muito parelho mesmo. O São Paulo estava pressionando bem. Acontece quando o São Paulo estava no seu melhor momento, o Vitória conseguiu encontrar o gol com o artilheiro inesperado, Kaká, né? Ele está emprestado pelo Corinthians, então conseguiu fazer um desempenho muito bom. Aliás, todo o Vitória hoje jogou muito bem, por mais da pressão do São Paulo. Isso foi já no meio do primeiro tempo. O São Paulo conseguiu ainda pressionar no fim do primeiro tempo. Quando a gente volta para o segundo tempo, acontece que parece que o São Paulo trocou de esporte, né? Porque o Lucas Ramon, que já deveria ter sido expulso lá no primeiro tempo, num lance que foi uma solada acima da linha do tornozelo, mas que o Daronco, né, optou pelo cartão amarelo. Agora, já no segundo tempo, ele dá um golpe de taekwondo na cabeça do jogador do Vitória. Isso afundou ainda mais o São Paulo, porque ele já estava perdendo na disputa física contra o Vitória e pronto. Aí o Vitória começou a dominar o jogo, conseguiu achar o segundo gol, com o Ramon, numa jogadaça, um toque de calcanhar e tal. Uma jogada muito, muito bem construída, até porque estava com um jogador a mais. A partir daí não tinha o que ser feito. O Vitória controlou o jogo, perdeu muitos gols, teve um lance bizarro que os dois jogadores do Vitória trombaram entre si. Então, assim, não tem muito o que fazer. São Paulo contra a Vitória. A Vitória contra o São Paulo deu 2-0 para o Vitória, com direito ao olé no final do jogo. Agora o São Paulo, o Vitória mantém essa grande força, quase imbatível dentro de casa no Barradão. Tá sendo muito difícil ganhar do Vitória. E o São Paulo tenta manter essa consistência, né? Porque ele conseguiu um bom placar anteriormente contra o Cruzeiro, com uma goleada muito bem feita. Depois conseguiu ganhar fora de casa na Sul-Americana. E agora tem essa derrota. Próximo jogo é pela Sul-Americana também, contra o O'Higgins, O'Higgins, né? Então é um time que eles também têm que ganhar porque é em casa e pelo Brasileirão é contra o Vasco da Gama fora de casa. Então já é um jogo bem mais difícil porque o Vasco também está numa fase tecnicamente semelhante ao do São Paulo. E o Vitória, por outro lado, vai jogar a Copa do Nordeste também, primeiro contra o Piauí e logo depois recebe o Corinthians em casa. Então, contra o Piauí, obviamente, é uma partida relativamente mais fácil, mas que ainda assim a Copa do Nordeste tem uma importância muito grande e recebeu o Corinthians em casa. O Corinthians não vive bom momento, né? Conseguiu uma vitória agora fora de casa, na Libertadores, joga amanhã contra o Palmeiras. Então, os times vão em momentos bem diferentes. Em resumo, Vitória jogou muito bem, ganhou todos os duelos contra o São Paulo e destaque principalmente para o zagueiro artilheiro Kaká, né? Que a gente ficou muito surpreso que isso aconteceu. Tá bom, gente? Então essa foi a minha análise sobre o jogo entre São Paulo e Vitória. A gente espera muito desses clubes nessa temporada, principalmente o Vitória para algumas contratações, o São Paulo pela troca de treinador, pela saída dos caras, esperando a recuperação de Lucas. Então são muitas e muitas nuances para cada time. Fechou? Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui. É um projeto novo, como eu já falei anteriormente, só que em outro idioma. Agora a gente vai comentar sobre futebol brasileiro, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, mas também continuaremos conversando sobre futebol internacional. Então, Premier League, La Liga, tudo de relevante. E essa semana que vem também tem Champions League que a gente vai comentar. Fechou? Não esquece de deixar o like e até a próxima.